também é ruim, né? Deveria estar apoiado em outra... Deveria estar na indústria, né? Ou em serviços sofisticados, não é o nosso caso. A gente trabalha com serviços não sofisticados, que pagam péssimos salários, têm baixa produtividade, enfim. No governo Lula, a gente conseguiu ver um crescimento de 3%, que é pouco perto do que a gente pode crescer, mas muito comparado ao que estava crescendo com Temer e com Bolsonaro. A questão é que, depois de crescer 2 anos 3%, em 2025 o Brasil já estava proibido de crescer 3%. Para o Brasil crescer 3% em 2025, nós teríamos que ter um conjunto de reformas estruturais que permitisse a gente avançar sobre os gargalos estruturais. Porque quando a economia começa a ficar mais aquecida, você não atinge, vamos dizer assim, uma inflação de demanda como um todo. Alguns setores vão chegando em gargalos antes que os outros. Né? Então você vai ter alguns setores ainda com dificuldade, mas você já vai ter outros setores muito aquecidos. E isso acaba impactando os índices de inflação. O nosso Banco Central ele tem um mandato único que persegue apenas inflação. E a gente tem uma meta de inflação que também está absolutamente fora do lugar, né? Uma meta aí de 3%, que a gente olha a história da economia brasileira, basicamente a gente nunca teve. Então, a nossa estrutura produtiva para ter uma inflação de 3%, depende que haja desemprego, que haja uma apatia na economia. Então, para te resumir, o que acontece? Em 2025, o Banco Central ele precisou sustentar essa taxa de juros, porque o mandato do Banco Central só persegue inflação e essa inflação está com uma meta fora do lugar. Porque senão ele pode ser até derrubado pelo Congresso. Né? Se ele não cumpre a meta, o Galípolo lá pode ser alvo de alguma coisa. Veja, eu não estou falando isso para defender o Galípolo, porque o problema está sim no que o governo fez. Porque a meta de inflação é do governo. Exato, né? Porque eles, a partir do conselho que tem completa maioria indicada pelo Lula, eles poderiam mudar a meta. Eles optaram por não fazer isso para não enfrentar a banca da Faria Lima e toda a crítica que vai vir. Quem participa junto ali, no caso, a Tebet, o Haddad... E agora o Galípolo. Antes era o Campos Neto. Eles já podiam ter mudado na época do Campos Neto. É fato. Né? Não mudaram, entrou o Galípolo, não mudaram de novo, e aí, enfim, aí o Banco Central ele não tem muito o que fazer, porque está a meta fora do lugar. Então, o governo tem culpa, eu não estou tirando a culpa do governo. Mas o que eu quero chamar a atenção é para uma discussão que a gente não está escutando muito aqui, que é a estrutura produtiva brasileira. Isso que aconteceu, do Brasil crescer 3% 2 anos e no terceiro ano isso já ficar proibitivo, é uma história de sempre do Brasil. Se a gente vai lá para a turma da CEPAL, que estava discutindo isso nos anos 70, nos anos 60, até nos anos 80, já era essa discussão. Sempre que o Brasil começava a crescer um pouco mais, começava a haver inflação vinda do mercado de trabalho. Então, esse é o nó que a gente está. Temos vários problemas. Primeiro, uma meta de inflação fora do lugar. Eu acho que isso seria o mais fácil de resolver, porque não depende de lei, não depende de Congresso, depende de uma decisão política que passa pela mão do Lula, né? São indicados do Lula. Depois a gente precisaria de ter um Banco Central com mais instrumentos que não fosse apenas perseguir meta de inflação. Porque, por exemplo, eu não desconfio dos dados do IBGE, embora eu sei que ali tem alguns problemas. Por que eu não desconfio da maior parte dos dados? Porque esses dados eles podem ser observados de outra maneira. É fato. Por exemplo, a gente tem o IBCBR, né, que é o índice do Banco Central, que vem em linha com o que o IBGE acaba apresentando os depois. Os índices da FGV também, que vão comparar. Você tem então, pares, assim, né? é difícil eles mentirem com os dados. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem um mercado de trabalho relativamente aquecido. A gente tem uma recuperação da renda, esses dados são reais. Mas a gente não pode se iludir, por quê? Porque na formatação de como se calcula o desemprego, isso maquia muita gente que está num subemprego, que está com renda insuficiente, que está na informalidade. Então, não quer dizer que nós estamos em pleno emprego. Até porque no capitalismo, pleno emprego é uma fantasia. Tá? Em geral, os economistas liberais classificam pleno emprego com um desemprego em torno de 4%. Porém, para o Brasil, né, dada a nossa estrutura produtiva, eles já começam a chamar de pleno emprego um desemprego de 9%. O que é um absurdo. 9% é uma tem uma taxa... informalidade muito grande ainda no país. Não, e 9% tu pensa. Então quer dizer que, bom, vamos arredondar para 10. Então, a cada 10 trabalhador não está trabalhando, isso não tem como ser bom. Isso não tem como ser pleno emprego. Mas isso é apenas uma formalidade. Então nós temos um problema na economia brasileira que é a economia brasileira está impedida de crescer.
entende? Ela está impedida de crescer. Por quê? Para a gente sustentar um crescimento de longo prazo, de 3%, 5%, a gente teria que passar, por exemplo, uma reforma estrutural no Brasil. Reforma estrutural no Brasil significa investimento público pesado. Concordo. E isso a gente está impossibilitado de fazer por causa da regra fiscal. Então esse é o detalhe, rolo. Né? O investimento do Estado, seja o que for, construção civil, infraestrutura, ele aumenta o PIB, naturalmente. Certeza, ele está na fórmula do PIB. Com certeza. Então, assim, o que deveria ser algo que traria imediatamente um benefício nessa geração de emprego, de catapultar, inclusive, iniciativa privada, que muito se fala no Congresso, né? O pessoal fala assim, olha o saldo das estatais que foi negativo, né? Eles fecharam com déficit. Só que é aquela coisa, qual é a função dessas empresas? Então, eu concordo contigo. Qual a função do crescimento de você investir no país, nesse aumento de infraestrutura, nos portos, em rodovias, ferrovias, tudo está parado. Isso impede, de fato, o Brasil de crescer. Então, isso aí são gargalos estruturais. A economia começa a crescer. Energia. Exato, e começa a atingir alguns gargalos. E outra coisa, falta um planejamento estratégico. Por exemplo, os países que vêm dando certo, entre aspas, hoje em dia no mundo, o que eles fazem? Eles concatenam um projeto de desenvolvimento da indústria deles junto com a educação. Uma coisa caminhando com a outra. Ou seja, você tem um projeto de desenvolvimento de setores industriais e, ao mesmo tempo, você prepara a mão de obra para atender essas demandas que você está criando. Um pouco utilitarista, mas sim. Não, beleza, mas assim, a China faz isso, a Coreia do Sul fez isso e faz ainda, o Vietnã está fazendo isso. Porque senão a gente cai no problema que aconteceu aqui no Brasil. A gente aumentou o número de engenheiros, aumentou o número de profissionais qualificados, técnicos, e não há mercado de trabalho para absorver toda essa mão de obra. Então a gente tem o quê? O engenheiro que vai embora do país ou o engenheiro que vira Uber. Ou, né, vira bancário. Vira bancário. Então acaba acontecendo uma outra situação desse tipo. Por quê? Porque você acaba não encontrando o mercado de trabalho dentro da sua área. Por quê? Porque não tem estrutura produtiva. Então esse é o nó que a gente está. A gente precisaria de uma regra fiscal que permitisse o crescimento. Mas para conseguir essa regra fiscal, a gente precisa de enfrentamento político. E não é da prática política do governo esse nível de enfrentamento. E esse é o nó que a gente tem que superar. E é por isso que eu acho que a gente também tem que começar a mudar a política. Veja, eu não sou um antipetista. Eu tenho dito isso nas minhas últimas conversas. Sou um cara que nasceu em 81, né? Então eu já vou fazer 45 anos esse ano, né? Embora pareça que tenho 44. Nós estamos aí, quase na mesma idade, legal. E assim, para a geração 40 a mais, o PT cumpriu um papel. Entendeu? Cumpriu um papel. Porque é uma geração ali, 40 a mais, 50 a mais, que o consenso mínimo era a democracia, era o direito ao voto, né, era a superação da ditadura, né, e a construção de um governo dentro dos marcos da democracia liberal burguesa. E isso o PT entregou para essa galera. Então toda aquela luta por redemocratização, né, por eleições livres, tudo bem que começou antes do PT, mas foi durante o período do PT onde isso de fato se consolida, porque começou de maneira muito conturbada, o governo Fernando Henrique Cardoso conviveu sempre com um desemprego muito alto. É verdade. E aí o PT conseguiu reduzir desemprego, entregou algum crescimento. E isso foi um recado para essa galera 40 mais, 50 mais, de que se conseguiu aquilo que se queria nos anos 70. Onde é que está o problema? Está na galera 40 a menos. Porque para a galera 40 a menos, o PT não entregou nada. Entregou alguns programas sociais valiosos, etc. E a gente elogia tudo, mas não teve nenhuma reforma estrutural. E ficou aquela situação de uma promessa não cumprida. Então hoje, para essa galera 40 menos, 30 menos, é muito difícil o PT conseguir dialogar. Tem uma juventude muito forte, mas na questão do enfrentamento ao Bolsonaro. Né? A questão de ser antifascista, etc. O PT ainda movimenta muita gente. Mas também tem muita gente que já assumiu um desgaste muito grande, que não aceita mais essa política, que classifica como neoliberal, e etc. E que, em parte, tem sim bastante razão. Então, qual é o meu ponto? Para que a gente consiga um crescimento sustentável, para que a gente consiga uma política de enfrentamento, a gente vai ter que superar essa política que o PT construiu. E superar, eu estou falando no bom sentido. Por quê? Há muito tempo que a esquerda, sobretudo a esquerda radical, fala em superar o Lula.
Mas superar o Lula não significa chegar pro Lula e dizer assim, Lula, pô, tu já foi presidente várias vezes, que sabe vai pescar, deixa a gente, né, tentar aqui. Não, não é assim. Superar é no sentido literal da palavra, é conseguir ser politicamente mais relevante. E a esquerda não conseguiu isso. Não conseguiu isso. Nem Lula trabalhar um sucessor que pudesse Que aí é um seguir outro caminho. problema que, se quiser, a gente pode falar depois, que é a questão do PT internamente e de ser realmente muito fechado e ter uma dificuldade de renovação muito grande. Então, isso é um outro ponto. Mas o fato é, o Lula se elegendo esse ano, eu acredito que ele é favorito. Não é fácil, mas eu acredito que ele é favorito. Mas vamos supor que ele se eleja. Ele se elegendo esse ano é o último mandato dele. Ah, sim. E nós não superamos ele. A superação do Lula vai acontecer pela aposentadoria do Lula. Sim. E aí eu penso que nós vamos ter um flanco muito aberto de disputa dentro da esquerda. Eu penso que sem o Lula, o PT corre o risco de virar o PDT 2.0, depois que o Brizola saiu. Um PSDB, talvez. Alguma coisa nesse sentido. Esvaziar. E tirar o restante de conteúdo ideológico que ainda tem ali. Olha, quando a gente olha o Congresso, o PSOL faz mais barulho do que o PT. Então eu penso que não superamos o Lula, em termos de politicamente ser mais relevante que ele. Porém, essa discussão vai estar dada no final do próximo mandato dele, caso ele se eleja. Se ele não se eleger, essa discussão vai estar dada agora. E é aí que eu penso, porque como é que nós vamos convencer o Lula que, né, tudo que ele fez está errado, sendo que na cabeça dele, ele saiu do governo com 80 e tantos % de aprovação.